Bom dia, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física, mais um dia de aulas aqui pelo canal Educação. Muito bem, jovens! Vamos iniciar aqui o nosso encontro de hoje, tá? E na nossa aula de hoje, observa aí o nosso tema na tela. A gente vai tratar da astrofísica, evolução estelar e exoplanetas. É o nosso tema da nossa aula de hoje, do dia 29 de setembro. Última semana de setembro, né? O mês de setembro já finalizando mais uma vez. Então a gente vai hoje falar da evolução estelar. Vamos falar dos exoplanetas, que é um tema aqui que eu trouxe para vocês da astrofísica. O bom desse tema é que ele é puramente teórico, né? A galerinha aí que tem receio, que tem medo de cálculos, ele é um tema muito bom de conversarmos, porque ele é um tema basicamente teórico, tá bom? Para quem está chegando agora, muito bom dia. Gabriel André está aqui chegando com a gente, tá? Já mandou aquele bom dia, já está mandando mensagem para participar conosco, beleza? Vamos que vamos, né, jovens? Vamos então começar o nosso encontro de hoje, que tem os seguintes objetivos. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a astronomia, a gente já vem tratando sobre esse tema desde o modelo de formação do sistema solar e, além disso, a gente vai observar um pouquinho da composição do universo. A gente já vem também observando essa composição do universo também desde o início do estudo do sistema solar e hoje eu trouxe um pouquinho sobre a astrofísica, como é que se dá a evolução das estrelas, como é que são descobertos, como é que são estudados os planetas fora do nosso sistema solar e a gente vai analisar um pouquinho mais sobre esse tema. Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero que a gente já imagine agora a gente olhando para o céu. Quando a gente se imagina olhando para o céu, eu quero que você observe os pontos luminosos desse céu à noite, tá? Porém, os pontos luminosos do céu à noite, nem todos representam estrelas, nem todos representam apenas satélites, podem também representar galáxias, podem também representar planetas. Então, esses pontos luminosos serão o foco da nossa aula de hoje, que são os exoplanetas, os planetas fora do nosso sistema solar e também as estrelas. E aí eu deixo 3 perguntinhas para que a gente saia dessa aula respondendo, sabendo responder essas 3 perguntinhas. O que são estrelas, como elas nasceram e como é sua evolução, tá? Então eu quero que a gente saia dessa aula sabendo responder essas 3 perguntinhas. Professor, o que são estrelas? Bom, já começando aqui a diferenciar estrelas de constelações, eu trouxe aqui a definição de estrela e a definição de constelações. Bora lá. Estrelas, demais, viu, Gabriel? Demais, é um tema muito interessante, muito legal de se estudar. E aí, por isso que eu trouxe esse tema quando foi pedido para a gente trabalhar com
astrofísica, tá bom? Então, jovens, vamos diferenciar agora, a partir de agora, galerinha de Jacobina, o que são estrelas, o que são constelações. Então, para a gente começar, vou logo colocando a definição do que é estrela. Estrela, jovens, é um enorme, olha só, é uma enorme nuvem de gás e com altíssimas temperaturas. A gente viu isso quando estávamos estudando o sistema solar. O sistema solar tem uma estrela praticamente no centro desse sistema, que é o Sol. O que eu falei sobre o Sol? Eu disse que o Sol, ele era composto por gás e poeira incandescente, e esse gás e essa poeira incandescente possuíam altíssimas temperaturas. Então, essa estrela, essa composição, ela é uma composição de todas as estrelas. Todas as estrelas, elas serão compostas por gases e esses gases, eles estarão em altíssima temperatura, tá bom? E esse gás com alta temperatura, ele cria ao redor de si sua própria energia. Então, uma estrela, ela vai produzir a sua própria luz, ela vai produzir a sua própria energia, e essa produção acontece através de reações nucleares. Tá? A própria origem de uma estrela vai acontecer a partir de reações nucleares. Perfeito? Então, a gente vai estudar hoje, basicamente, as estrelas. Porém, quando nós temos, olha só, várias estrelas, quando você tem um conjunto de estrelas, galerinha de Jacobina, e esse conjunto de estrelas, você pode uni-las através de linhas, você vai chamar esse conjunto de estrelas de constelações. Tá? Então, uma estrela unitária, você chama de estrela. Uma enorme nuvem de gás e poeira de altíssima temperatura, você chama de estrela. Porém, quando você tem um conjunto de estrelas, e essas estrelas estão ligadas por linhas imaginárias, você vai chamar esse conjunto de estrelas de constelações. Tá bom? Então, são estrelas que são unidas por linhas imaginárias. Tá? Beleza? Então, as constelações, elas são esse conjunto de estrelas que o próprio homem, durante o estudo dessas estrelas, passou a uni-las de forma imaginária por linhas. Tá? Então, você tem várias constelações que foram estudadas por nós, foram estudadas pela astrofísica, tá? Aí você tem a constelação de Aquário, você tem a constelação de Pégasus, tá? Você tem a constelação de Sagitário, de Escorpião, tá? Todas essas constelações que hoje a gente conhece mais
como símbolos do zodíaco, né? O pessoal costuma chamar, o pessoal costuma utilizar na cosmologia, estudar os cosmos, não é isso? Mas, basicamente, são constelações. São observações feitas pelo homem que, ao unir essas estrelas com pontos imaginários, algumas criavam ali, algumas tinham a formação de figuras, né? Ah, professor, por que o homem ele deu o nome da constelação de Escorpião de Escorpião? É porque para ele, cruzando linhas imaginárias entre as estrelas que compõem essa constelação, ele observou que forma ali um escorpião. Uma figura semelhante a um escorpião. Ah, o de peixes. Da mesma forma. Ah, o de aquários. Do mesmo jeito. Então, essas observações de linhas imaginárias foram observações feitas pelo homem. Não quer dizer que lá tem uma linha que liga uma estrela a outra, não. São linhas imaginárias apenas. Tá bom? Exatamente, Gabriel. Eu falei isso nas últimas aulas. Ah, professor, eu já percebi que no céu existem luz piscando, né? Essa luz piscando são estrelas. Por que elas piscam? Basicamente é uma reação da luz com a nossa atmosfera, que faz mudar a intensidade da luz produzida por uma estrela quando essa luz está chegando até o teu olho. Então, para essa luz sair lá da estrela e chegar até você, ela passa por um longo caminho. Principalmente porque não temos estrelas além do Sol no nosso sistema solar. Então essas estrelas, elas estão a anos-luz da gente. Uma distância muito grande. Tá? E aí, professor, por que elas vão ter essa diferença de luminosidade? Porque a nossa atmosfera ela é composta por gases. Esses gases, quando entram em contato com essa luz, vão provocar o que a gente vai estudar lá no segundo ano de refração luminosa. Vão provocar uma refração luminosa e vão alterar a luz no seu caminho, na sua trajetória. Tá? Então, por isso que você tem a noção de ter luz piscando no céu. Perfeito? Bom, já que a gente sabe agora a diferença do que são constelações para o que é estrela, a gente vai agora definir as nebulosas. O que são nebulosas, para que servem as nebulosas, tá? E a gente vai observar aqui algumas dessas nebulosas, algumas das principais nebulosas. Por exemplo, você tem essa, você está vendo aqui, é uma das principais nebulosas que é conhecida pelo homem, e ela tem o nome de Pilar da Criação. O nome dessa nebulosa é este, Pilar da Criação. Ela se assemelha a uma mão, né? Ela se assemelha a uma mão. E aí as pessoas, elas deram esse nome por parecer uma mão e imaginarem que seja a mão de Deus, né? Então é bem voltado para a religião, essa questão do nome Pilar da Criação. Beleza?
é uma das nebulosas mais conhecidas pelo homem. Você tem outras, vou depois, durante a aula, citar várias outras nebulosas, tá? Todas relacionadas à criação. Por exemplo, tem uma que eu trouxe depois no material de vocês, que o nome dela é Olho de Deus. E o formato dessa nebulosa é semelhante a um olho, tá? Mas para que servem essas nebulosas, professor? Qual o objetivo delas no espaço? As nebulosas são nuvens de gás, normalmente de hidrogênio, e poeiras que ainda não chegaram a se unir. Então, é uma nuvem de gás de hidrogênio e poeira que ainda não se concentrou num único ponto. Ainda não criou matéria. Essa nuvem de gás e poeira, ela é um estágio que antecede a criação das estrelas. A gente pode até comparar com a maternidade de estrelas. É a partir de uma nebulosa que você tem o nascimento de uma estrela. Certo, galerinha que está com a gente pelo IPTV, Gabriel que está assistindo a nossa aula pelo YouTube. Então, as nebulosas são estágios que antecedem a criação de uma estrela. Porém, com o tempo, o que vai acontecendo? Essa nebulosa, ela vai sofrendo uma concentração em um único ponto, devido a uma grande força da gravidade, e a partir dessa nebulosa você vai criar uma estrela com esse gás se concentrando no formato esférico, possuindo cada vez mais temperaturas maiores, pressão maior e densidade maior. Então, à medida que eu tenho uma nebulosa, vamos lá, vamos imaginar aí que você tem uma nuvem de poeira, uma nebulosa, e essa nuvem ela vai se concentrando no mesmo ponto. Quando ela vai se concentrando no mesmo ponto, essa concentração ela acontece por conta de uma grande força da gravidade. À medida que eu vou concentrando essa nuvem de poeira e gás, você vai estudar lá na química, na física também, que quando eu vou diminuir o volume de um sólido, de um material, de um gás, de um líquido, qualquer substância que eu vou diminuir o volume dela, eu vou aumentar a sua densidade. Né? Densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, diminuindo o volume, eu aumento a densidade. Além disso, eu vou aumentar a temperatura do gás, já que o gás está sendo comprimido. E eu também aumento a pressão dele. Tá? Então, você, a partir daí, tem a criação de uma estrela. Perfeito? Então, só passa a ser estrela, só passa a se chamar estrela, quando você tem essa nuvem de gás e poeira concentrada em um mesmo ponto, tendo uma alta temperatura, uma alta pressão e uma alta densidade. Perfeito? Exatamente, Gabriel. Então, daqui é que nascem as estrelas. Tá?
Porém, temos fases para produzir uma estrela. E é nessa fase da nebulosa que você tem a chamada fase de protoestrela, que é uma fase que a gente tem o início das primeiras reações nucleares dentro de uma nuvem de gás e poeira. Então, nesse momento, quando eu passo de uma nebulosa e vou concentrando cada vez mais aquela nuvem de gás e de poeira, vou concentrando ela em um único ponto, ela chega nesse ponto chamado de protoestrela. Que aí você tem o início das primeiras reações nucleares, e essas reações, elas vão liberar grande quantidade de energia. A partir daí você tem o nascimento de uma estrela. A partir daí, aquela poeira, aquele gás, inicia um processo de brilho, que é resultado da reação nuclear. Tá? Então, a partir da reação nuclear que ocorre nessa poeira, nesse gás, você tem liberação de energia e de luz. Aí você tem o nascimento da estrela. Certo? Então, a partir da concentração, você tem aqui a nuvem de gás e essa nuvem de gás, sobre ela você terá uma grande pressão atuando. Essa grande pressão atuando vai concentrar esse gás num único ponto. Aí aqui você tem o nascimento da estrela. A partir daqui você tem uma estrela. Essa etapa de pular da nebulosa se concentrando para a produção da estrela é o que eu estou chamando de protoestrela. Beleza? Então, a protoestrela é essa fase de concentração da nebulosa num único ponto e você vai ter a produção da estrela. Então, Gabriel, não é que seja uma estrela, é uma fase de produção da estrela. Protoestrela é uma fase. É o momento de concentração da nebulosa em um único ponto e que vai produzir o nascimento da estrela. Perfeito? A partir daí, a partir dessa concentração do gás em um único ponto, você terá o início do brilho. A partir daí você tem o brilho ocorrendo. Certo, galerinha de Elisbão Veloso? Como é que está por aí? Tá tudo bem? Está sem som? Como é que tá o som aqui, Flávio? Tá ok? Galerinha de Elisbão Veloso, tá sem som, né? Bom, jovens,
Flávio, depois tu coloca aí para eles verificarem o som de lá mesmo, tá? Já que eles estão sem som, eles não vão poder me ouvir. Jovens, vamos então continuar, meus queridos. E aí a gente vai observar o que agora? Já que a gente sabe que essa fase de concentrar o gás e transformar em estrela é o que nós chamamos de protoestrela, você vai observar exatamente essa situação para o nascimento de uma estrela, tá? Da energia das estrelas. A energia das estrelas, ela basicamente nasce de uma fusão nuclear. Como eu falei, né? Você tem a concentração do gás num único ponto. Então, as partículas desse gás, elas vão se concentrar nesse único ponto. Essa concentração vai produzir uma fusão nuclear. E essa fusão nuclear é o que vai produzir a energia das estrelas, que é o que produz o brilho dessas estrelas. Beleza? Então, basicamente, jovens, para que a gente tenha esse processo de protoestrela, esse processo de concentrar a massa desse gás, dessa poeira em um único ponto, tem origem a partir de uma fusão nuclear. Olha só, nesse ponto, nesse momento, o núcleo da estrela pode atingir valores de 2000 Kelvin. 2000 Kelvin. Valores bem altos de temperatura. Perfeito? Esse processo, ele é o processo mais importante para a formação dos componentes da estrela. Porque se eu não tenho a fusão das moléculas de uma estrela, olha só o que está acontecendo. Eu tenho essa molécula aqui. Ela vai se fundir com essa outra. Então, aqui está acontecendo o processo de fusão. Nesse exato momento, o que vai acontecer? Eu vou ter a matéria concentrada mais a liberação de energia. Então, eu tenho a matéria mais energia. Então, por isso que eu tenho a fusão nuclear, a fusão das moléculas desse gás e dessa poeira como um ponto-chave para a produção da energia das estrelas. Porque será através da fusão nuclear
que eu terei a produção da matéria que faz parte da estrela, que compõe a estrela, mais energia. Beleza? E essa energia é que é importante também. Se não houvesse fusão das moléculas, se eu continuasse ali no processo de nebulosa, se eu continuasse sendo a nebulosa, será que eu poderia emitir energia? Não. Não poderia. Eu só seria uma nuvem de gás e de poeira. Então é necessário que eu tenha a fusão dessas partículas para que eu produza não só a matéria que vai compor a estrela, mas para que eu tenha também a liberação de energia. Aí que vem o brilho, certo, jovens? É daí que surge o brilho. E surgem outras formas de energia. Como, por exemplo, surge a energia luminosa, que é o brilho. Surge a energia térmica, que é o calor. Surge a energia nuclear, que é produzida também em uma estrela. No caso do Sol, você tem o infravermelho, que seria a parte térmica dele. Você tem a energia das ondas luminosas, que é a luz. Você tem a energia dos raios ultravioletas. O Sol ele libera ultravioleta também. Então, todas essas energias, elas tiveram origem, elas tiveram início a partir de uma fusão nuclear, que teve como resultado a fusão da matéria mais a produção de energia. Tá bom? E agora a gente vai estudar mais especificamente as estrelas e as diferenças entre elas. Porque a gente estava estudando até agora como se originava uma estrela. E aí você tem que lembrar que a origem de uma estrela vem da onde, professor? Vem de uma fusão nuclear, vem de uma concentração de massa de um gás e de poeira espacial, de poeira estelar. Porém, mesmo que uma estrela ela tenha o mesmo início, mesmo que uma estrela ela possa ter a mesma forma de criação, eu posso ter estrelas diferentes. E a diferença está onde? Na luz que ela produz e na temperatura que ela também emite. As estrelas elas vão se diferenciar por essas características, tá? Então a gente vai trabalhar primeiramente essa luz que ela emite, para depois a gente trabalhar com a temperatura, tá bom? Só respondendo logo a perguntinha do Gabriel. Nesse caso, o gás hélio é o mais carregado nas estrelas? Ele é o gás que é produzido através da fusão nuclear. Como eu falei, normalmente você tem nebulosas compostas de hidrogênio. A composição do gás que existe ali nas nebulosas é o hidrogênio. A partir da fusão nuclear, você cria lá na estrela gás hélio.
mas continua também com uma certa porcentagem de hidrogênio. Tá? Então, normalmente, a composição das estrelas é de gás hélio e hidrogênio. Tá bom? Certo, galerinha de Colônia do Gurgueia? Ok? Então, galerinha, as estrelas elas vão se diferenciar pelo seu brilho, pela temperatura que elas emitem, pela luminosidade, pela sua massa, pelo seu raio, que é o seu tamanho. Então eu vou começar a estudar essa luminosidade, tá? Esse brilho. E essas características, como é que nós conseguimos analisá-las? Bom, nós temos instrumentos que são os espectrômetros. O que esses instrumentos eles fazem? O espectrômetro, o que ele mede? Espectro. Ele mede radiação emitida por essa estrela. E essa radiação emitida por ela pode estar numa certa faixa de cor. Porque o conjunto das luzes nós chamamos de espectro, tá? Isso aqui é um espectro. Aqui é um espectro também. Então, quando eu tenho conjunto de ondas, quando eu tenho um conjunto de luzes, eu chamo isso de espectro. O espectrômetro, que é o medidor desse conjunto de radiação, desse conjunto de luzes, vai observar qual é a principal luz, a principal radiação emitida por uma estrela. E a partir daí, eu consigo identificar a cor dessa estrela. Por exemplo, trouxe aqui 3. Vermelha, amarela e azul. Como é que eu sei que essa primeira estrela ela é vermelha? Quem me disse isso foi o espectrômetro. Porque das observações que ele realizou, ele observou a temperatura dela, observou a radiação liberada por ela e viu que a radiação liberada por ela estava mais próximo da luz vermelha. Por que essa estrela central aí ela é amarelinha? Porque o meu espectrômetro, ele observou a radiação emitida por essa estrela e viu que ela libera uma radiação mais próxima do amarelo. A mesma coisa com a terceira estrela. Observou que a radiação emitida por ela está mais próxima do azul. Essas cores elas vão divergir pela temperatura e pelo gás que compõe a estrela. A gente só observa a reação desse gás, dessa temperatura com o espectrômetro. O espectrômetro ele só identifica, olha, eu estou vendo que essa estrela, a reação química que está acontecendo nela, emite uma luz de cor azul. A temperatura que ela possui na sua superfície vai ser tão alta a ponto de emitir uma luz amarela. É isso que o espectrômetro ele vai analisar. Tá? Então a cor, olha só,
a cor emitida por uma estrela está associada a quê, professor? Está associada à temperatura que essa estrela tem em sua superfície. Quanto mais alta for a temperatura, mais próximas do branco, mais próximas do azul, as estrelas são. Tem aquela historinha, né? O azul é a cor mais quente. Já viram essa historinha, né? Esse termo? Ah, professor, o azul é a cor mais quente. Pois é, não estavam mentindo, tá? Aqui para as estrelas isso é verdade. Quanto mais frias são as estrelas, mais vermelhas elas são. Quanto mais azuis são as estrelas, mais quentes elas são. Beleza? Aí eu trouxe aqui 3 exemplos. A estrela Betelgeuse, o Sol e a Rigel. A Betelgeuse, ela é uma estrela vermelha, ela é classificada como estrela vermelha porque ela libera uma cor vermelha. Inclusive, essa estrela, que está em média a 600 anos-luz do nosso planeta, ela já iniciou o seu processo de colapso. Informação aí extra para vocês. Ela já iniciou seu processo de colapso. Por quê? Os astrônomos, eles observaram em 2020 que Betelgeuse, ela mudou a sua intensidade luminosa. Essa intensidade luminosa, ela pode estar associada a 2 fatores. Ou ela está entrando em colapso, ou passou algum objeto à frente dela. Por exemplo, um planeta. Quando o planeta passa na frente da estrela, ó, imagina aqui que essa minha mão fechada é a estrela. E essa minha mão aberta é o planeta. Então, quando o planeta ele passa na frente da estrela, ele tampa ela, né? Ele diminui a intensidade luminosa que chega até o meu planeta, que eu estou observando. Porque ela faz esse planeta ele faz uma sombra para a estrela. Porém, Betelgeuse não tem planetas no seu sistema. Então, vai para outra opção. Qual é a outra opção? Ela está entrando em colapso. Ela, no céu, ela fica próxima das 3 Marias. Então, se você consegue identificar as 3 Marias, você vai observar um ponto luminoso, bem intenso, bem grande, que será a Betelgeuse. Em comparação às 3 Marias, ela é bem maior. Tá? Porém, o chato é que a gente não vai conseguir observar o colapso dessa estrela. Por quê? Porque se ela colapsar hoje, você só vai conseguir ver esse brilho daqui a 600 anos. Porém, é esse. Não, o Sol não é uma Betelgeuse, não. Porque a Betelgeuse é essa estrela vermelha. O Sol é uma estrela amarela.
tá? O Sol, a luz que ele emite é uma luz de intensidade amarela. Professor, e a tua dúvida, né, Gabriel? Por que que as estrelas mais próximas do azul são as mais quentes? Você vai lá para o espectro da radiação eletromagnética. Para as energias maiores, você tem as cores mais próximas do que? Do violeta, né? A luz mais próxima do violeta. E o azul, ele está exatamente nessa faixa, mais próximo do violeta. Então, quanto mais azul for a estrela, mais energia ela emite. E lembra que essa energia está associada a quê? À temperatura dela. Então, quanto mais energia ela emitir, maior será a temperatura dela. Já o vermelho, por que que a estrela vermelha ela é uma estrela de menor temperatura comparada com as outras? Porque no espectro eletromagnético, o vermelho é a primeira radiação luminosa. Está mais próximo do infravermelho, né? Então ele emite uma temperatura bem menor porque a energia dessa radiação é menor. Perfeito? O amarelo já está um pouco mais no centro, né? Já está mais perto do centro, então tem uma energia maior, consequentemente uma temperatura maior. Perfeito? Então essa só é uma das classificações. Seria a classificação quanto à cor. Eu posso estudar a cor das estrelas e identificar que essa estrela ela tem uma maior temperatura somente pela cor que ela libera. Pela cor que chega até o nosso planeta. Tá bom? Mas também eu posso classificar a estrela quanto à sua luminosidade. A luminosidade já está associada à característica da dimensão da estrela, do tamanho da estrela. Quanto maior for o tamanho da estrela, maior será a luminosidade. Quanto menor o tamanho da estrela, menor a luminosidade. Por exemplo, a Antares. Ela é uma estrela de maior luminosidade, comparado com a Banar. Por quê? Porque a dimensão da Antares é bem maior que a Banar. Ok? Então a questão da luminosidade de uma estrela está associada à sua dimensão. Professor, o senhor falou que, por exemplo, a Betelgeuse, ela é bem característica, né, o brilho dela no céu. Eu falei, ela está próxima das Três Marias e ela produz um brilho bem maior que essas outras, que as Três Marias. Por quê? Porque, em comparação à dimensão dessas outras estrelas, a Betelgeuse é bem maior. Ah, professor, mas o brilho dela não é tão intenso como o do Sol. Mas a distância do Sol, em comparação à Betelgeuse, é menor, o Sol está mais perto. Betelgeuse está a 600 anos-luz. Você precisa viajar 600 anos com a velocidade da luz para chegar nessa estrela.
Então, a luminosidade do Sol acaba sendo bem maior por conta da sua proximidade. Tá? Tem que levar isso em consideração também. Uma estrela está mais longe, ela não vai conseguir produzir mais luz que uma estrela que está mais perto. Mas o tamanho também deve ser considerado. Beleza? E aí, galerinha, para a gente finalizar, eu vou só reforçar a questão da classificação espectral, tá? Que a classificação espectral seria com relação à cor que as estrelas emitem e a temperatura que ela possui na sua superfície. Trouxe aí vários exemplos. Azul, branca, amarela, laranja, vermelha. E uma média de temperaturas que elas possuem em sua superfície. Essa classificação, ela é uma classificação por letras. Estrelas com temperaturas próximas ali de 30 a 50 mil Kelvin são estrelas de cor azul e a classificação delas é O. Estrelas de 10 mil a 28 a 30 mil Kelvin, classificação B, a sua cor já é um pouco mais próxima do branco. Um azul mais claro. A seria uma estrela de cor branca. F seria uma estrela de uma coloração amarela um pouco mais clara. G seria a classificação de um amarelo um pouco mais forte, seria a classificação do Sol, tá? O Sol está nessa classificação aqui. Aí você tem K e M, que são classificações de temperaturas bem menores e a coloração ela está mais próxima do vermelho, tá? Então, lembre-se que quanto mais azul for a estrela, maior será a sua temperatura. Quanto mais vermelha for a estrela, menor será a sua temperatura. Beleza? Jovens, a gente volta a falar desse tema no próximo encontro, tá? A gente vai voltar a tratar um pouquinho mais sobre esses temas de astrofísica e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Até o próximo encontro, jovens. Bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau, galerinha.